Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. A polêmica envolvendo Rafael Brandão e Tony Borton. Afinal, o resultado no Arnold Classic foi justo? Rude Boy, Leandro Osti e Bruno Santos, eles comentaram sobre e muito mais. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. E aí acho que a gente entra na disputa Rafa versus Tony Tolete, né, meu? E é uma disputa que está muito mais interessante depois que a competição acabou do que lá em cima, propriamente dito. Quantos apelidos ele já tomou desde hoje? Cara, Caga-tronco, Tony Tolete, quantos mais tem aí? Olha, Tony, se você queria ficar famoso aqui no Brasil... Arranjou a forma certa. O toletinho tá em alta. Acertou em cheio, viu? Eu, dando a minha opinião, antes de comparações, a coisa que eu mais detesto é sore loser. Isso é em inglês, sore loser. Que é o perdedor que começa a inventar um montão de coisas. O cara não conseguiu digerir bem o campeonato, ainda não fez uma análise 100% e já sai dizendo que devia ganhar porque o cara estava mais condicionado, que tinha isso melhor, o outro começa a apontar todos os defeitos do outro, ainda não se analisou ele mesmo. Esse é o sore loser. Respeita. Eu vou dar um exemplo. Sore loser. Eu competi, o Ossi tá aqui de testemunha. Eu vim competir no Brasil em 2019. Tinha Oli Creeves, tinha o Lio Cubano, tinha Fabrício, Alex dos Anjos, Lucas Coelho. Era um monte. Eu fiquei em segundo lugar. Para os brasileiros, eu merecia vencer. Certo? Eu cheguei, saí do palco e falei: vocês analisaram bem o campeonato? Ele é um justo vencedor. Falaram por quê? Eu falei: talvez no condicionamento eu tivesse melhor, mas ele trouxe mais massa, ele foi mais imponente. Então eu não fui para a internet falar que o Oli Creeves não devia ter ganho. Falar Apple and Orange, maçã e laranja. O que os juízes vão querer naquele dia? Vão querer um cara que tem mais massa muscular. Bodybuilding ainda continua a ser mais massa muscular. E aí eu consegui repartir o porquê que o Oli Creeves tinha ganho. Eu não saí xingando o Oli Creeves da internet. Eu falei: é isso, hoje, para o campeonato que foi, ele é o justo vencedor. Eu aceitei muito bem. O Tônio não analisou o campeonato 100%, para ele sair falando dessas bobezeiras que ele está falando aí. Eu quero que vocês dê a vossa opinião e depois eu darei a minha sobre o julgamento desse campeonato. Osti, pode falar um pouco? Bom, eu vou falar da disputa, né, dos dois, vou botar os dois no jogo. O Tônio, ele é um atleta experiente, ele já ganhou o Legion, ele já ganhou o New York Pro, não são campeonatos fáceis e eu não acho que essa foi a melhor versão dele. Eu acredito que a estratégia foi puxar um pouco pelo volume, porque ele ia enfrentar o Rafa, ele devia já estar com isso em mente. O Rafa, hoje, eu tenho orgulho de dizer que hoje o Rafa é um cara grande, né? No palco ele não fica mais pequeno do lado da galera. E aí ele perdeu um pouquinho, um gole de condição, pouca coisa, mas veio numa condição muito boa. E ele tem um shape muito completo, não falta nada. Só que o Tônio, ele é um cara estreito, né? Ele é um cara de altura econômica e ele não tem uma cintura escapular super grande, alguma coisa que se olha e fala: uau, é um cara tamanho bocado, do mano. Né? O cara bocadinho, Meio né? catracado. Tipo o Vitali. O Vitali também é um cara de altura econômica, só que a largura de ombro dele é um negócio fantástico. Então ele acaba compensando e ele fica grande daí no palco. Não é o caso do Tônio, que pode armar a pose do jeito que ele quiser. Ele não vai ficar grande no palco. Dito isso, também é importante dizer que o Phil Heath não tinha também uma grande cintura escapular, isso não o impediu de ser um baita Mister Olímpio, um dos maiores de todos os tempos, né? Então, isso pode ser que aconteça, né? Eu não vou descartar aqui, mas nesse momento ele não é um cara muito volumoso. Eu entendo a noia dele, porque o Rafa, na minha opinião,
trouxe um shape muito foda, o melhor da carreira, no Arnold Ohio. E a gente estava esperando que um mês depois, dá tempo de descansar, tá competindo em São Paulo, ele mora aí. Então, tudo isso nos levava a crer que ele ia conseguir ou repetir a dose ou evoluir até, de repente. Ele ia chegar com um dry mais puxado, chegar com aquela densidade estourando a pele e tal. Não foi isso que eu vi. Eu vi um Rafa muito bom, só que eu acho que ele veio com a pele um pouquinho mais grossa. E de frente, ele é muito impactante. Só que essa pequena retenção que ele trouxe de costas acabou perdendo bastante. Então ele veio com glúteo sem nada, o posterior estava ali, estava ok, só que a dorsal também não veio assim uma coisa tão impressionante como a gente estava esperando. Mais uma vez, é o mesmo caso do Diego, que a gente estava falando agora há pouco. Em relação à expectativa criada, a gente acaba falando, putz, não era bem isso. Foi suficiente para ganhar? Eu acho que foi. Eu acho que foi muito justo. Só que a expectativa que a mídia brasileira e os fãs criaram é de que ia ser um passeio. Ia ser a coisa mais mole do mundo. O Rafa vai ganhar? Não, o Rafa vai atropelar. Os outros não têm nem chances. E hoje eu olho a competição, tendo assistido ali do lado de vocês, ali na frente, tudo, e depois analisando os vídeos, as fotografias. Hoje eu olho e falo assim, a verdade é que o Rafa deixou a porta aberta. Podia ter acontecido uma cagada ali. Entendeu? Então, se o Tônio tivesse vencido, por exemplo, ia ser uma coisa horrorosa, mas não ia ser completamente injusto, porque como bodybuilding é um esporte sem métrica, a gente não sabe o que se passa na cabeça dos juízes, o Tyler Manion pode aparecer ali amanhã no NPC News Online e dar a justificativa que ele quiser, assim como a gente já viu várias vezes. Então, eu não ia achar coisa... Não em relação a merecimento. Eu acho que as colocações foram muito justas. Mas se acontecesse, havia margem para argumento. Brunão. E abriu o Brunão. Tô lendo os comentários dos caras aqui no final. Tá vendo os comentários? Tá distraído? Os comentários dali. Tô sempre, toda live dou uma olhadinha aqui pra ver como é que os caras estão. Chama no caga-tronco, vai. Pera aí, então deixa eu dar o meu para você. Colocando aqui até as colocações do Oste, é o que a gente fala. O campeonato não é só condição. Dando exemplos. Se fosse condição, o Derek não ganhava do Adi Chopin. Se fosse só condição. Exato. Se fosse só condição, o Keon não ganhava do Sean Clarida. Sem dúvida. Ok. Então, existem vários fatores dentro do campeonato em si. O Rafa tem muito mais massa que o Tônio, é mais largo. O Rafa é muito imponente de frente, é um shape muito bonito de olhar. Eu acredito que o Rafa, em qualquer outro campeonato, como o Tônio falou, traz o Taylor, traz o Steve, eu acredito que o Rafa ainda vencia do Tônio. Apesar do Rafa ter perdido as poses de costas. Ele perdeu realmente as poses de costas. O condicionamento estava 100%. Mas, como o condicionamento não era tão off, o Rafa compensou com os outros balanço, fatores, né? o que ele tem. É o atleta mais completo em cima do palco. Exatamente. Então, aqui não vem só o condicionamento. E é isso que o Tônio está se perdendo. Se fosse só por condicionamento, ele tinha perdido para o Godvito, se fosse o caso. Condição. Sem dúvida. Então, ele não era... Ele estava muito mais fibrado, né? Exatamente. Então, se for o fator condição, o Godvito ganhava dele, então. Se é só esse fator que ele está contando. Exato. Essa é a minha opinião, analisando o campeonato que eu estava 3 metros do palco. Exatamente. Então, eu vi por perto. Não foi melhor Rafa, como o Ossi falou, a expectativa alta? Não foi. Mas é um físico que já vem muito tempo de dieta. Não sabemos, todo mundo tem as circunstâncias do cortisol, está em casa, acontecimentos, como todos. Pressão, empresa, tudo isso. Tudo. Rafa está em casa. Às vezes as pessoas acham que o fator casa facilita. Às vezes o fator casa complica. Eu já tinha falado sobre isso nos podcasts anteriores. Uma coisa é ir para o Arnold Ohio e ter o Adi Chopin e o Samson Dauda como os candidatos a vencer. Outra coisa é estar no Brasil e o cara favorito a vencer é o Rafa Brandão. Isso já aconteceu com o Boff e voltou a acontecer aqui. Esse fator, acredito que pesa muito
por o Rafa realmente carregar uma nação. Ele é o atleta open, é o atleta principal, é o atleta que a expectativa está muito alta, está tudo em volta dele. Então, não sei o que é que acontece, mas por 2 vezes o Rafa no Brasil deu essa margem para os adversários. Mas vem o Olímpia, o Tony não vence do Rafa nem a pau. Não, nem a pau. Concordo. Nem a pau. Porque o Rafa está no padrão Nick, Andrew Jack, Samson Dauda. Eu não vejo o Tony entrar nessa lista. Não vejo. Ele deve ter subido esse campeonato com o que de peso? O Tony? Com 103, 104? 102, eu acho, acredito, 101. Para a altura que ele tem. E ele era 212. Acho que no máximo isso. Eu não vejo de nenhuma forma ele ganhando do Rafa, nem nessa condição que ele estava, não vi ele ganhando. E principalmente se falando de Olímpia, o Rafa ainda tem uma margem muito grande até chegar ao Olímpia, só vai competir o Olímpia, acredito eu. E eu não acho que ele vai se desgastar com qualquer outro show. Eu não vejo nenhuma possibilidade dele se desgastar com outro show e não acho que seria inteligente da parte dele se desgastar para outro show, até porque existem outros fatores, o cuidado da saúde pós-campeonato, o filho que está vindo, a parte mental, a parte de estratégia de mídia. Ele é um cara que é empresário, tem várias empresas. Eu acho que dentro dessa logística eu não vejo nenhuma vantagem dele competir em qualquer outro show, e em contrapartida o Tony vai ter que batalhar muito para conseguir primeiro a vaga dele e depois chegar superior a todos os outros campeonatos no Olímpia, né? Então vai ser amassado, irmão. Não vejo nenhuma possibilidade dele pegar o Rafa. Ele é bom, Ele é bom, não estou a tirar o crédito dele, mas o Rafa já está no outro grupo. Ele já faz parte do outro grupo. Principalmente o que o Rafa apresentou em Ohio, o Rafa já faz parte do outro grupo. Exato. O Rafa já é falado dentro do top 6. O Tony foi para um Olímpia fraco. Exato. Foi o 8º de um Olímpia fraco. Exato, exatamente. Vamos realmente... Não, o pior Olímpia de toda a história, né? Assim, em termos Olímpia de fraco. nível, né? Tinha vários atletas de ponta, não competiram. Acredito que até o Big Ramy vai fazer esse campeonato aqui. Mano... É o que eu digo. Tem certos caras que mexem com quem não deve. E acho que isso vai dar um gás maior para o Rafa provar para ele que ele não faz parte do grupo principal. Tem um grupo, né? O Austin até se ri ali. O que foi, Austin? Ai, cara, tá tão bom acompanhar essas postagens. Porque, eu sei que foi um baita desrespeito, não sei o quê, mas a real é que movimenta, né? Porque quando o atleta ele se sente injustiçado, ele fica muito mais encorajado ao trash talk do que nas prévias do campeonato. Antes do campeonato, o cara fica com medo de apontar o dedo para o outro, de chamar o cara para confronto, não sei o que. Fica muito uma coisa meio ursinhos carinhosa. Agora, passou o campeonato, o cara se sente injustiçado, tá em casa, comeu uma pizza, tomou uma garrafa d'água, aí ele vai para frente do computador e arregaça. Verdade. Tem uma coisa que eu queria saber. Isso aqui é a polêmica. O Tônio falou que o Rafa está faltando respeito com ele. Qual é a maior falta de respeito? O cara ter cagado no... eu acho que começou aí, né? Não, começou aí, pô. Não, mas também, pô, o cara vai lá e deixa o embrião dentro do negócio, é foda. Quem faltou mais o respeito? É a única coisa que eu quero entender. É assim, a parte que eu li até agora, né, das postagens... Papo reto aqui entre nós. Pô, o Rafa explanou a intimidade fodida do moleque. Pô, tu entupiu meu vaso, foi foda. Eu ia ficar chateado pra caralho também. O cara saiu no sapatinho do banheiro, não vou falar pra ninguém e tudo mais. Tudo monitorado, pegou a hora certa que o moleque saiu do banheiro. Mas o cara tá atacando o Rafa, que abriu as portas da academia, esculacho. O centro de treinamento dele. Particular. Não precisava receber, não tem obrigação nenhuma de receber ninguém na reta final. O Rafa falou que ele treinou até de cueca. Exato. O cara treinou até de sunguinha. De fio dental. O que ele usa? Truque da mordida ali no meio da academia, pô. Ninguém quer, né? Mas você não vê essa situação. Ele já fez os 3 podcasts. O Rafa tem que responder a qualquer momento. O cara tava... Sambando. Tipo, já tinha falado uma vez, 2 vezes, até onde ele ia levar isso? Pô,
Quem fala o que quer, escuta o que não quer. A real mesmo. Podia muito bem não ter dormido com essa novo apelido dele, né? Mas pediu. Ele pediu. Cara, o Rafa, ele respondeu todas as acusações, né, do Tony de uma forma muito refinada, foi um gentleman, e no meio ele inseriu o novo apelido, né, o Tony Tolete, o Cagatronco, esse negócio todo aí, cara. Tu é louco, moleque. Não, papo reto. Esse microfone bem aqui que vocês estão vendo deve ser bebê, perto do rola bosta que desceu. Não, papo reto. Moleque, tem que quebrar com motosserra pra poder descer. Porque não tem cabimento, então, doido. A gente pensa assim, lá no CT do Rafa, o Rafa usa aquele vaso, Flex Lewis usa aquele vaso, o Brunão já deve ter usado, né? O Neil. Papo reto, eu nunca fui... Não, o Brandão, eu vou até mandar aqui. Não, o Brandão já me chamou várias vezes, aqui eu não deu tempo pra gente topar ainda. Vai lá no CT dele. O Neil. Mas o meu maior medo do mundo, papo reto, leva o maior medo que sacola, existe. Bruno. Tem que levar uma mochila dentro da mochila. Porque numa sacola... Ali, o cara vai explanar você. Pro Rafa ter falado isso aí, uma sacolinha não ia segurar o rapazinho dele, não. Tinha que ser um saco de estopa pra poder segurar esse rapaz. Leva outra mochila. Vai aparecer o Rude nas páginas gringas. Rude Boy fala que o Tony é caga-tronco. Caga-tronco. Depois dessa... Em inglês ia ser o quê? Sei lá o que é isso. Pô, é que assim... Pô, como é que você compra uma briga tão chata com um cara que abriu a porta do CT? Não, porra. Tipo, mano... De verdade, é que o Ralph é um cara muito calmo. Né? Um cara muito, tipo assim, da paz e amor. Né? Eu acho que foi a cotovelada no... Nem foi cotovelada, o Rafa deu um afastão. Afastou todo mundo. Que também não tá errado, né? Os caras estavam... Tem espaço. Os caras queriam fazer sanduíche no Rafa, o Rafa não aceitou. Eu faço muito isso, pô. Exato. Dá-me espaço, meu. Pô, não precisa vir deitar em cima de mim. Pô. Não dá. Aí eu acho que o Rafa, como Deus chega pra lá... Aí o cara ficou mais incomodado com isso. Eu, no lugar do Rafa, também faria o mesmo, né? Os caras querem... Quer me amassar, caralho? Amassar aqui no meio, não. A minha terra ainda, negativo. Não, nunca. E sim, o Rafa é um cara que... Ele mostra imponência, agressividade no palco. Assim, é palco, meu. Porrada, tipo, não tem esse negócio. E não tem essa. Não tem amizade aqui. Não tem... Eu vou ser Mr. Bonzinho. Negativo. Eu vou... Não, é o campeonato do cara. No país dele. Ele tem que amassar. Tipo, quem vier pra cima de mim, eu vou dar um chega pra lá. O Adi Chopin faz isso direto. Ninguém reclama. O cara que mais faz isso é o Adi Chopin. Tony muito sensível, muito sensível. Eu acho que ele foi sensível. Eu acho que ele estava usando muito letrozol, alguma ioxa. Reta finalzinha, né? Fica mais sensível, o coração fica amargurado. Mas ficou um negócio engraçado, um negócio que a nossa mídia gosta, não para de sair, também está saindo a mídia gringa. Então vai dar um up pro Olímpia. Talvez o Tarek pegue os dois e faça o confronto. O Tarek gosta. Ele gosta disso. Então vai ser um negócio interessante. Talvez o bodybuilding esteja a precisar disso, ou não, Austin? Eu acho que isso daí só melhora a vida de todo mundo, porque sobra assunto para os canais, os atletas que não são tão conhecidos, que é o caso do Tony, por exemplo, aqui no Brasil. Ele era um absoluto desconhecido até ele ter entupido o vaso do Rafa. Então, tudo favorece, né? E como dizem alguns comentaristas, amigos meus, não existe isso de mídia negativa. Se você está na mídia, você tem que aproveitar. Então, é hora do Tony lançar aí um meme, alguma coisa, e se levantar com essa, bicho. Se eu não tiver o psicológico forte, isso vai sofrer. Vixe Maria. Tu imaginar o diabo dele. Ave Maria, deve estar sofrendo. Deve estar mandando todos os memes direto para ele. Inclusive, na postagem dele, ele falou, né? Obrigado pelos fãs do Brasil que estão mandando. Para de mentir. Obrigado. Para de mentir, Toninho. Você tá recebendo um hatezinho no seu direct. Um monte de madeirinha lá no seu direct, tá? E um vasinho. Não vem mentir, não. Eu conheço o nosso público. Cheio de tronquinho lá na... Tá ligado, né? Caraca, pior que os caras não estavam nem mandando isso. Vai começar a mandar a partir de agora. Toninho Tronquinho. Muito bom, mano. Claro. Muito bom, Isso mano. aqui foi a cereja no topo do bolo.
Meu, tá maluco. O pior que o Rafa colocou em inglês. Certinho. E as páginas. Olha, eu gosto muito de zoeira, mas dessa vez eu vou ter que passar o troféu pro Rafa, cara. Ele foi o mestre da zoeira supremo, porque até em inglês ele já passou pra frente. Não, papo reto. Ele começando o texto dele, Toninho, mano. Tonho. É de lascar, viu? Não, ele foi muito bom. Não, estrategista, mano. O Rafa não sai muito pra discussão, mas quando ele sai, vixe, não, ele arrebenta. Ele arrebenta. É verdade.